Ei, tudo bem? Eu sou o Flávio, professor de matemática. Comigo aqui como intérprete está a Márcia. Nós vamos falar hoje sobre radiciação. O que é radiciação? Vamos lá. Nós temos aqui um exemplo de raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Vamos pegar alguns conceitos dele? Vamos aqui, ó. Esse 2 é meu índice, tá bom? A raiz é meu radical, ou melhor, o símbolo ali é o radical. O número dentro desse radical é o radicando. E o 2 é a raiz em si, ok? Se você estivesse trabalhando lá com a área de um quadrado, tem todos os lados iguais. Então, se tem um lado mede 1 centímetro, os outros lados também vão valer 1 centímetro. 1 vezes 1, 1. Então, seria a área do quadrado seria 1 centímetro quadrado. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. 3 vezes 3, 9. Então, raiz de 9, 3. Então, o que quer dizer a raiz? A raiz é o estudo de radiciação, quer dizer o lado de uma figura quadrada. Tá bom? Seguindo aqui, olha só. Como é que a gente pode escrever? Uma raiz de um número qualquer vai ser igual a b, ou b elevado a n é igual a a. Voltando no exemplo passado, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, 2 elevado a 2 é igual a 4. O contrário de potenciação é radiciação. Tudo bem? Então, por que raiz quadrada? Foi o que a gente falou lá de 1 vezes 1, que é igual a 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, a ideia vem da ideia do quadrado, tá? Que os lados são iguais. Então, 2 vezes 2, né? Qual que é a área do quadrado? 2 centímetros vezes 2 centímetros, é 2 vezes 2, 4. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, e a raiz, ou melhor, o lado desse quadrado vai ser raiz quadrada de 4 centímetros quadrado vai ser 2 centímetros. Só isso. Seguindo aqui algumas definições. Olha só, quando seu índice é igual ao expoente, o expoente do radicando, a resposta vai sempre ser A, desde que o A seja maior ou igual a 0. Um exemplo ali, ó, raiz cúbica de 5 elevado a 3. Você pode, a gente fala cortar, né? Cortar o 3 com 3, vai sobrar somente o 5. E assim vai. Então, todo o índice, quando o expoente for igual ao índice, você pode cortar e sobra só o radicando, ou a raiz vai ser o próprio radicando, tá? Outro exemplo, uma raiz que tem uma multiplicação dentro dela, ou um radical que tem uma multiplicação dentro dela. Então, vai ser a mesma coisa de raiz de A vezes raiz de B. Peguei um exemplo aqui. O que é raiz quadrada de 18? É a mesma coisa de raiz de 3 vezes 6. Aí eu posso separá-los. Raiz de 3 e raiz de 6. Repara que nesse aqui eu não coloquei o índice. Toda vez que não tiver o índice, o valor dele vai ser 2, ou melhor, raiz quadrada. Tá ok? Outra forma de escrever a mesma raiz de 18, a raiz quadrada de 18 vai ser raiz quadrada de 18, raiz de 3 vezes 6. O que é o 6? O 6 é 3 vezes 2. Então, posso escrever assim também, 3 vezes 2, que pode ser raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. Eu não quis resolver, tá bom? Se eu colocasse como resposta, eu poderia cortar. Não apareceu 2 vezes? Aqui o índice não é 2, eu poderia tirá-lo da raiz. Não quis, porque a ideia era mostrar o que a gente pode trabalhar com a radiciação, tá bom? Olha, falei da multiplicação, mas também tem a divisão, que você pode escrever ela assim, raiz de A sobre B ou raiz dividido por B. Raiz de A dividido por B. Lembrando que uma fração é uma divisão, tá? Sempre. Você pode escrever ela como raiz quadrada de A sobre raiz quadrada de B ou dessa forma. O que você achar mais fácil, dependendo do exemplo, do exercício que você for trabalhar.
Se tiver tudo em fração, você trabalha em fração. Se tiver no números inteiros, você trabalha com números inteiros. Peguei um exemplo aqui, raiz quadrada de 20 sobre 3, ou 20 terços, ou 20 dividido por 3. É uma outra forma de escrever. A gente pode escrever de quantas formas? Ou em fração, raiz de 20 sobre raiz de 3, ou raiz de 20 dividido por raiz de 3, separando os radicandos, tá ok? É fácil, o negócio é na prática, quando a gente pega o exercício e começar a usar essas propriedades de radiciação. Vamos lá, olha só, você tem uma raiz qualquer, uma raiz com a elevado a e um índice n. Se você tiver que trabalhar com a multiplicação, eu preciso mudar o índice desse radical, o que você vai fazer? O número que você for multiplicar no índice, você vai multiplicar também no expoente do radicando. Então, vamos lá. Esse aqui tem meio sem lógica, porque o exemplo é muito simples, nem precisava, era só cortar e colocar a resposta 5. Mas vamos lá. O que eu fiz? Vou multiplicar por 2. Se você multiplicar o índice, você também tem que multiplicar o expoente do radicando, ou do termo dentro da raiz. Então, raiz cúbica de 5 elevado a 3. Vou multiplicar por 2, eu quero mudar o índice. Então, 3 vezes 2, o expoente do radicando também tem que ser alterado, 3 vezes 2. Aí vai ficar raiz sexta de 5 elevado a 6, tá bom? Se eu cortar, a resposta é 5. Eu já sabia a resposta só de olhar aqui, tá bom? Poderia ter cortado lá no início, mas é só para mostrar um conceito, tá bom? Um outro conceito, ou um outro exemplo aqui, olha só. Raiz cúbica de 3 vezes raiz sexta de 4. Os índices são iguais? Não. Então, a gente tem que dar um jeito de tornar os índices iguais para a gente trabalhar com eles. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar a MMC, tá bom? De quem? Dos índices, que são 3 e 6. Então, vou separar o 3 e o 6 e vou dividir pelo menor número possível aqui, que vai ser o 2. O 3 não divide por 2, porque a resposta tem que ser número natural. 3 divide por 2? Sim, dá 1,5. Mas aqui não cabe números racionais, só números naturais, tá bom? Que são números positivos. Então, divido 6 por 2, que vai dar 3. Repete o 3 também, né? Agora eu vou dividir os 2 por 3, que vai sobrar 1. 1 e 1. Sobrou quem então? Já acabou minha conta. 2 vezes 3, que é igual a 6. Repara. O segundo termo ali, raiz sexta de raiz de 4, raiz sexta de 4, já vale 6. Então, eu vou alterar só o primeiro, que é 3. Que número que eu multiplico com 3 que dá 6? É o 2. Então, eu vou fazer o quê? 3 vezes 2. Repara, é raiz cúbica de 3. Eu multipliquei o índice por 2, então eu vou multiplicar o índice de dentro. Repara que eu só coloquei o 2, porque um número, quando não tem expoente, o expoente dele vale 1. 1 vezes o 2, no caso, vale 2. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar raiz sexta de 3 elevado a 2 vezes raiz sexta de 4. E junta todo mundo. Dá para resolver de duas formas aqui. Raiz sexta de 3 elevado a 2 vezes 4, que pode ser raiz sexta de 9 vezes 4. Dá para multiplicar lá dentro, raiz sexta de 36. Apesar de serem múltiplos, você não vai simplesmente pegar o 36 e dividir por 6. Aqui acabou, tá bom? Uma outra forma de fazer, seria separar esses termos, mas não há necessidade disso, tá ok? Quer ver mais um exemplo? A propriedade agora é o contrário da multiplicação, que é a da divisão. O que você vai fazer? Se eu mudar o índice, se eu dividir o índice, eu também tenho que dividir o expoente, certo? Peguei um exemplo aqui, raiz sexta de 5 elevado a 6, vou dividir o índice por 2 e também vou dividir o expoente por 2. Vai ficar a raiz cúbica de 5 elevado a 3. De novo, índice e expoente iguais. A resposta é 5. Já poderia colocar a resposta, mas só foi para mostrar um conceito, tá? Um exemplo aqui, com os mesmos números, tá? Que eu vou usar. Só que agora eu irei dividir.
Vou fazer o MMC de novo, vou pegar o 3 e o 6, que são os índices, vou dividir por 2. Conservo o 3 e divide o 6 por 2. 6 por 2 dá 3, né? Então, desce o 3, 6 por 2 dá 3. Vou dividir agora por 3. Que vai dar o quê? 1. 2 vezes 3, 6. Não é isso? O que eu vou fazer? Vou alterar o primeiro termo ou o segundo termo? Vou alterar o primeiro. Por quê? O segundo já tem um índice 6, então não preciso alterá-lo de novo. Então é só alterar o primeiro. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para passar de índice 3 para índice 6? Vou multiplicar. Que número que eu multiplico por 3 que dá 6? 2. Então vai ficar 3 vezes 2 e 3 elevado a 2. De novo, o 2 estava multiplicando com o expoente 1, tá? Não, todo número que não tem expoente, o expoente vale 1. 1 vezes 2, 2. Aí como é que vai ficar isso aqui? 3 vezes 2, 6. Então, raiz sexta de 3 elevado a 2 dividido por raiz sexta de 4. Repetindo aqui, coloquei todo mundo dentro da mesma raiz, do mesmo radical. Aí vai ficar raiz sexta de 9 dividido por 4, que você pode escrever ela também assim, em forma de fração. Tá ok? Agora repare esse aqui, esse é diferente. Você tem uma raiz, um radical, e está elevado a um número qualquer. Esse número qualquer que está elevado, você só vai trabalhar ele com o expoente do radicando. Ou melhor, o número lá de cima vai multiplicar somente com o número de dentro. Ou melhor, com o expoente. Então, olha só, raiz cúbica de 4 elevado a 2 elevado a 3. Esse 3 eu vou multiplicar com quem? Somente com 2. Então, vai ficar raiz cúbica de 4 elevado a 2 vezes 3. O expoente saiu de fora do parênteses e entrou para dentro do radical. Aí vai ficar raiz cúbica de 4 elevado a 6. O que é 4 elevado a 6? Que eu estou repetindo aqui. É a mesma coisa de 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. É uma propriedade de potência. Tenta lembrar. Mesma base, somos expoentes. Opa, mas já que eu posso fracionar, irei fracionar. Coloco 3 por quê? Porque meu índice é 3. Se tem 3, eu posso cortar. Cortando, sobrou quem? 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. E uma raiz de uma raiz. O que você vai fazer? Você vai pegar os dois índices e vai multiplicar. Ah, um índice é P, o outro índice é P. O que você vai fazer? Multiplica os dois índices e vai ficar em uma raiz só. Então, olha só. Raiz quarta de raiz quadrada de 2 elevado a 8. 2 vezes 4 dá 8. Então, vai ficar raiz oitava de 2 elevado a 8. Corta, os índices, o índice e o expoente são iguais. Sobra só o número 2. Beleza? Outro caso aqui. Eu falei lá no início. O contrário de potenciação é radiciação. E o contrário de radiciação é potenciação. Então, olha só. Uma raiz de um número qualquer, de um radicando qualquer elevado a um número qualquer. O que você vai fazer? O índice é o meu denominador e o meu expoente é o meu numerador. Em outras palavras, a base, você coloca a base, o expoente é o número de cima e o índice é o número de baixo. Tá bom? Com A maior que 0 e menor que 1. Se a base for um número maior que 0 e menor que 1, quanto menor for o expoente, maior será a sua potência. Vou tentar explicar isso com exercício. Caiu no Enem do ano passado, falando sobre o IDH. O IDH variava lá na questão de 0 a 1 e nenhum dos países atingiu nem 1 e nem 0. Então, quando a sua base for um número decimal ou fracionário, quanto maior for seu expoente, menor vai ser o resultado, tá bom? Aí o contrário, numa base que é menor que 1 e maior que 0, ou uma fração ou um número decimal, quanto menor o expoente, maior é o resultado, tá ok? Essa questão aqui,
provavelmente enganou muitas pessoas. Por quê? De cara a pessoa vai querer marcar a letra E, x elevado a 3, porque quanto maior o expoente, então maior o resultado, maior a potência, né? Só que nesse caso ele enganou, porque ele está falando que o número, a base, era menor que 1. Por exemplo, 1 sobre 2 elevado a 2. Se você levar isso a 2, vai ficar 1 quarto. 1 sobre 2 é maior que 1 quarto. Por quê? Porque o denominador é um número maior que o numerador. Então você está dividindo sempre por um número maior. É como se você tivesse R$1. R$1 dividido por 2 é 50 centavos. Aí eu estou elevando ao quadrado, não é? Aí vai ficar 1 quarto. R$1 agora está dividido por quantos? Por 4. Quanto que cada um vai ter? 25 centavos. Reparou que o resultado ficou menor? E assim vai. Ah, vou levar a 3, então vai ficar 1 por 8. 1 sobre 8, 1 oitavo. Então seria R$1 dividido por 8, que daria aproximadamente 0,12 centavos. 0,125. Tá vendo que fica, sempre fica menor o número quando o expoente é positivo? Então, o contrário também vai ser verdade, que quanto menor o valor do expoente para um número fracionário ou um número decimal, maior vai ser o resultado. Tá ok? Olha só, raiz de 1, eu estava falando lá no início, é igual a 1. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Mas repare, de 1 pulei para o 4, de 4 pulei para o 9. E os demais? Os demais não são exatos. Eles entram no conjunto numérico chamado de irracional. Tá bom? Raiz de 2, 1,40 alguma coisa. Raiz de 3, 1,70 e poucos. E assim vai. Então, os outros são irracionais, são números aproximados, são números infinitos, tá? Mas eles não são exatos iguais a esses aqui. Então, olha só, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7 e raiz de 8. De novo, eles são diferentes, eles não são números inteiros, tá? Eles acabam entrando nos números irracionais, não são números racionais, ok? Então pensa comigo, se o raiz de 9 é igual a 3, qual que é o próximo número que vai ser exato? Do lado esquerdo eu estou pulando de 1 para 4, de 4 para 9. Do lado direito está passando de 1 em 1, 1, 2 e 3. Pensa comigo, o próximo vai ser raiz de 16, que a resposta é 4. Se você prestar atenção, você vai perceber uma coisa engraçada aqui. De 1 para 4 é 3, de 4 para 9 é 5, de 9 para 16 são 7. Os números estão separados por números ímpares. Então, o próximo número vai ter uma diferença numa raiz exata de 9. 16 mais 9 dá 25. Raiz de 25 dá 5. São coisas que a gente consegue perceber. De um lado, está aumentando as raízes de número ímpar a número ímpar. E do lado direito está aumentando de 1 em 1. Tá ok? Aí os demais vão ser números irracionais. Aí você vai usar a lógica. Se raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2, raiz de 2 e raiz de 3 são números entre 1 e 2. Ok? Ó, 1,41, 1,73. Ó, entre raiz de 4 e raiz de 9. Então vai ser um número maior que 2 e menor que 3, não é? Então, tá aí. Olha o resultado. Você só tem que lembrar disso, tá ok? Lembra disso. Ah, tem os exatos e tem aqueles que não são exatos. Aqueles que não são exatos, você vai trabalhar com aproximação. Beleza? Olha só esse aqui. Raiz cúbica de 64. Você vai fazer o quê? A radiciação dele. Vai ficar, olha só, dividindo 1 por 1, que é a mesma coisa de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. A resposta disso aqui vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. E assim tem outros exemplos. Olha esse, por exemplo. Tenta fazer com número decimal, tenta fazer lá. Sofre um pouquinho para você aprender, mas vai dar certo. Tá ok? Gente, no mais, até a próxima. Muito obrigado.
e até a próxima.